Aula número 11, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Amados, esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados nós temos em apostilas, que poderão ser adquiridas através do contato oliveirasiloafrica@gmail.com Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma introdução, tomamos a partir de Salmos, no capítulo 1, versos 1 a 3, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Observamos nessa passagem o tremendo cuidado do Espírito Santo em dizer bem-aventurado, feliz, realizado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Veja a sequência, o cuidado do Santo Espírito. Não ande, porque se você andar com as pessoas que não têm compromisso com o Espírito Santo de Deus, o próximo passo você vai parar, você vai se deter. Não se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter? Se você andar com aquelas pessoas que não têm compromisso com o nosso Deus, elas vão te dar conselhos segundo a experiência dela, segundo aquilo que ela aprendeu no mundo, no sistema, e de repente você vai parar e falar: sabe que você tem razão? Eu não tinha pensado nisso. Aliás, por que ser tão radical? Por que ser intransigente? Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou cristão, agora eu tenho que mudar. Amados, o Espírito Santo está dizendo: não ande, porque se você andar, o próximo passo você vai parar. E o passo seguinte: não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí você vai se assentar com a pessoa e vai escarnecer das coisas de Deus. Você vai zombar de outros ministérios que pode estar fazendo coisas que você não concorde. Mas preste atenção. Tome cuidado, porque aquele líder, aquele ministério não está servindo a você. Não foi você que morreu na cruz por ele. Eles não são teus servos. Então, quem é você para estabelecer julgamento sobre aquilo que o outro está fazendo ou deixando de fazer? Ele prestará conta com seu Senhor, mesmo porque você não é autoridade sobre a vida dele. Você não recebeu essa delegação para estar criticando, para estar zombando, escarnecendo. Olha, eu fico muito triste quando eu percebo pessoas cristãs usando essas redes sociais como Facebook, WhatsApp, para estar escarnecendo de atitude de servos de Deus, ou de homens de Deus, ou que seja pseudos homens de Deus, ou de ministérios, com zombaria. Quer dizer, para mim, mostra que são pessoas que não têm o que fazer. Pessoas que estão se colocando como zombadores, como escarnecedores. Versículo 2: Antes a seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então não tenha prazer, não tenha alegria em ver o que os outros estão fazendo, em cuidar da vida dos outros. Tenha alegria em cuidar de você e da doutrina. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Você já viu uma árvore plantada junto à corrente de águas, junto ao ribeiro, junto ao rio? Ela é frondosa, ela é viçosa, as suas flores são bonitas, ela dá fruto.
ela alimenta, ela produz sombra, ela produz refrigério, a folhagem não murcha. E tudo quanto você faz será bem sucedido. Dentro do tema que nós estamos estudando, é o Criador e a sua criação, estamos fazendo uma abordagem sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Palavra de Deus. E queremos então falar um pouco sobre dependência e seleção, tomando a partir do primeiro livro de Crônicas, no capítulo 22, versículo 12, que diz: que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. O que nós vemos aqui? Que nós devemos pedir ao Senhor prudência e entendimento. Lembramos a palavra que quando Abraão mandou aquele servo mais antigo da sua casa buscar uma esposa para o seu filho Isaque, uma das coisas que Abraão recomendou para aquele servo é prudência. Tome cuidado, equilíbrio. Então, amados, tudo que você fizer, você deve tomar cuidado e fazer com prudência, com planejamento, com discernimento, sem ansiedade, para que você não seja roubado naquilo que Deus tem ordenado ou direcionado que você faça em relação ao seu reino. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 19, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Outra coisa também que eu gostaria de comentar com os amados e as amadas, evidentemente, é que Deus busca aqueles de coração íntegro, aqueles que desejam ter o seu coração íntegro, e para isso nós dependemos do Senhor, como para todas as coisas. Esses de coração íntegro, esses que se dispõem a ser inteiro, ser completo, a esses sim, Deus dá a sua palavra, a revelação da sua palavra. Nos lembramos que integridade, seja por inteiro, não seja departamentalizado, não seja compartilhado, não seja dividido. Você não pode ser uma pessoa na frente e por trás você ser outra pessoa. O que você falar ao culto, você deve falar também ao eirado, falar a público. Você não pode ser uma pessoa de ânimo dobre, de duas faces, uma pessoa de duas palavras. Eu me lembro que o pior acidente marítimo de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, foi o naufrágio do navio Titanic. Às 22 horas, ou melhor, às 23h40 do dia 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com o iceberg. Sob o comando do capitão Edward Smith, o Titanic ele foi pensado para ser o transatlântico de passageiro mais luxuoso e mais seguro da sua época. Aquele navio tinha 53 metros de altura e 269 metros de comprimento e capacidade para 892 tripulantes e 2.435 passageiros. Veja o fato: no dia 10 de abril de 1912, ele partiu do porto de Southampton, no sul da Inglaterra, com destino a Nova York. No caminho ele passou pela França, depois passou também pela Irlanda, de onde partiu para Nova York, nos Estados Unidos. Com o impacto no iceberg, inicialmente pensaram que o rasgo de 90 metros romperam 5 compartimentos internos do navio. E aí que eu quero chamar a tua atenção. O navio ele foi construído para nunca afundar. Segurança máxima. Um navio feito com uma tecnologia moderna para a sua época, para
a embarcação para o transporte naval da sua época, era o que tinha de mais moderno, mas ele era um navio compartilhado. Então, o que aconteceu? O que provocou a falta de controle, porque o sistema de bombeamento não dava conta, é que os compartimentos iam se enchendo de água e eles não tinham controle. Ou seja, não adianta você ser grande, não adianta você ser seguro, não adianta você ser famoso se você está compartilhado. Você tem que ser por inteiro, por um todo. 2 horas e meia depois, o navio estava no fundo do Oceano Atlântico. Havia 2.208 pessoas a bordo. No naufrágio morreram mais ou menos 1.500 pessoas afogadas. No dia de entregar o navio para que ele fosse lançado ao mar, uma repórter fez a seguinte pergunta para o construtor do navio: o que o senhor tem a dizer à imprensa concernente à segurança do seu navio? O homem, com um tom irônico, disse: minha filha, nem Deus pode afundar o meu navio. Nem se Deus quiser, ele pode tombar o meu navio. Qual foi o resultado? O Titanic não completou a sua primeira viagem inaugural. Ele foi localizado em 1985 por uma equipe liderada por Robert Ballard. Seus destroços se encontram a 3.843 metros de profundidade e a 650 quilômetros ao sudeste de Terra Nova, no Canadá. Então veja, o que nós queremos dizer com isso? É que o Titanic, apesar de ser suntuoso, grande, apesar de ser majestoso, era um navio compartilhado. Você não pode ser compartilhado, querido, minha querida. Você tem que ser uma pessoa por inteira. Imagine, você trata a sua secretária na frente da sua esposa da mesma forma que você trata ela nas costas, no oculto? Ou você, será que fica com brincadeiras, com gracejos, com galanteios? Seja uma pessoa única, uma pessoa de um só caráter, uma pessoa de uma única fala. Sim, sim, não, não. Com as coisas de Deus não há brincadeira. Com as coisas de Deus não há zombaria. Com as coisas de Deus não há ânimo dobre. É isso que Deus está buscando em mim e em você. Integridade. No Salmo 119, no versículo 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Veja, queridos, Deus revela a sua palavra àqueles que são simples, aqueles que estão buscando ao Senhor de todo o seu coração, aqueles que estão buscando ao Senhor com o propósito exclusivamente de honrar ao Senhor, não de querer saber o que o Senhor tem para si, não querer saber quais são as bênçãos que Deus tem reservado para você, não querer botar na frente o interesse, o que Deus pode fazer. Ah, Deus vai ter que me curar. Que história é essa de Deus vai ter que te curar? Entenda, Deus quer e pode. O realizar é uma outra história. Ele quer te curar? Ele quer. Ele pode te curar? Pode. E por que não cura? Soberania dele. Eu não sei o que ele está querendo cuidar com você, o que ele está querendo te ensinar no meio dessa luta, seja enfermidade, seja perseguição, seja complicação financeira, seja problema ministerial, seja problema familiar. Eu não sei o que Deus está querendo te ensinar. Mas Deus, ele é soberano e o Todo-Poderoso. Lucas capítulo 24, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que nós percebemos através dessa passagem é que sem a ajuda do Espírito Santo não temos como compreender a palavra de Deus. Não adianta, eu conheço a Bíblia de capa a capa, eu conheço a Bíblia de cola e salteado. Se você não conhecer o autor da Bíblia, se você não conhecer o Deus da Bíblia, se você não tiver intimidade com Ele, são apenas palavras lançadas ao ar. Não edifica.
não transforma, não tem vida. Seja simples em tudo que você fizer, dependente do Espírito Santo, para que tu tenha a revelação de Deus. Veja o que está escrito em Atos, no capítulo 16, versículos 6 ao 9. E percorrendo a região frígo-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O que nós entendemos? Direção ministerial, quem dá é o Espírito Santo de Deus, queridos. Você quer pregar a palavra, você quer fazer a obra. Tem pessoas que querem tanto fazer a obra, quer tanto fazer a vontade de Deus, que acaba sendo um caminhão espiritual, não aguenta mais. Pessoas estão consumindo a sua saúde, estão consumindo a sua família, estão consumindo as suas finanças, estão consumindo amizades, estão consumindo pessoas. Pessoas estão consumindo o seu tempo, achando que estão agradando a Deus. Amados, se você não fizer a obra de Deus, segundo a direção de Deus, no propósito que Deus te designou para fazer, de nada adianta, de nada vale. Fazer a obra importante? É. Pregar a palavra importante? É. Para quem que eu vou pregar a palavra? Onde eu vou pregar a palavra? Não onde eu quero, onde Deus quer, para pessoas que Deus quer que eu pregue e no lugar onde Ele quer que eu pregue. Porque Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você deve ir e o que você deve fazer lá. E aí Ele vai te suprir, aí Ele te capacita, aí Ele te confirma, porque você está na direção do Senhor. Então não tem esse negócio, eu estou fazendo a obra de Deus e por isso você tem que me abençoar, você tem que semear no meu ministério, você tem que me ajudar. Não. Nem Deus, presta atenção, nem Deus investe em obra que não é dele, em chamado que não é dele. Se nem Deus faz isso, por que eu tenho que fazer? Você entendeu? Agora, quando Deus te chama, quando realmente você está no propósito de Deus, Ele move céus e terra. O que Ele não criou ainda, Ele cria, Ele estabelece, Ele abre portas onde não há porta, não há ferrolho, não há tranca de ferro, não há corrente, não há algema, não há demônio. A unção que está sobre a tua vida rompe a cadeia, quebra os vínculos, expulsa toda a operação satânica e você passa ileso, porque Deus te mandou você fazer aquilo. Então veja que fazer a obra de Deus tem que ser dentro do propósito divino, dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Aí em Atos, no capítulo 16, versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O que você entende? Essa mulher chamada Lídia teve o benefício de que Deus lhe abriu o coração para entender a pregação de Paulo. Ou seja, se Deus não abrir o teu coração, se Deus não abrir o teu entendimento, de nada adianta, você não vai entender absolutamente nada. Por isso, total, completa e absoluta dependência do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por mais esse momento. Obrigado, meu Deus, por esse momento tão precioso em que nós estamos aqui falando da Tua Palavra. Estamos aqui nos edificando, eu, mais os meus irmãos, minhas irmãs que estão nos ouvindo, nesse propósito, nessa estratégia maravilhosa que o Senhor estabeleceu, chamado de Palavra Poderosa. Que verdadeiramente essa palavra venha transformar a nossa vida. Que verdadeiramente essa palavra venha calar fundo no nosso coração. Que verdadeiramente essa palavra venha nos moldar ao caráter de Cristo para que possamos fazer a Tua vontade. Pai, no santo nome de Jesus,
Eu declaro a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs, e que a prosperidade do Senhor possa estar sobre a cabeça de cada um e eles encontrem no Senhor o motivo da sua grande alegria. No santo nome de Jesus Cristo nós oramos e abençoamos a vida desses que nos ouvem. Em nome de Jesus Cristo. Amém.